Fala, gente, beleza? Entendendo o domínio do problema, DDD com o Miro. Domain Driven Design, atualmente uma teoria que vem para te ajudar a fazer o que a gente comentou na aula passada. Então a gente comentou que temos um problema e a gente precisa mapear esse problema, certo? Esse é o primeiro ponto. Arquiteto de software, eu vou ouvir um problema de alguém e a partir dessa narrativa eu vou ter que modelar um software. Se a gente está falando de narrativas, né, a gente está falando de palavras, análise linguística. Vamos dar um exemplo aqui. Então temos esses dois personagens, esse meme é famoso, eu comprando coisas necessárias, take my money. E aqui a Blair Waldorf está fazendo várias compras. Vamos imaginar que esses dois personagens chegam para nós, eu quero fazer um app de gestão financeira, porque a gente está comprando coisas desnecessárias, ou estamos comprando coisas que parecem necessárias, mas estamos comprando com um volume muito alto, certo? Beleza. Como que você, arquiteto, vai ouvir isso e transformar isso num software para eles? A gente volta para a análise linguística. A análise linguística significa que eles vão falar, putz, eu faço muitas compras, eu gasto coisas, eu recebo dinheiro, mas eu não sei para onde que vai, e eu preciso que vocês me ajudem nisso, certo? Tá. Você viu que eles já falaram alguns nomes de entidades, eles usaram alguns verbos e substantivos. Tá? Então, a gente gasta muito. Eu recebo dinheiro, mas não sei para onde vai. Precisamos entender melhor nossos gastos para economizar, certo? Então, vamos tentar fazer essa análise linguística? Só nesse exemplo aqui, a gente gasta muito. Né? Então, gastar. Então, a gente já tem alguns verbos e substantivos. E aqui os substantivos seriam agente. Agente, então, o quê? Usuário 1 e usuário 2. Vamos traduzir assim? Beleza. Então, usuário 1 e usuário 2 gastam, então, nesse caso aqui, gastam muito. Eu, que é o usuário 1, recebo, verbo, substantivo, dinheiro, mas não sei para onde vai. Então, aqui para onde não seria nem o substantivo, nem o verbo, mas vamos colocar aqui que seria um destino, certo? Então, beleza, a gente entendeu que tem algum substantivo ali subentendido. Nós precisamos entender melhor nossos gastos. Então, entender e aqui gastos, certo? Para economizar. Beleza. Então, a gente trouxe aqui algumas frases e a partir dessa análise linguística, a gente começa a entender o problema deles. De uma visão de arquiteto de software, eu estou dizendo, tá? Então, primeiro, a gente tem usuários, certo? A gente tem usuários. A gente tem aqui, vou colocar aqui em verdinho, tá? A gente tem aqui o verbo gastar. A gente tem o verbo receber. A gente tem o destino. A gente tem entender melhor. E a gente tem gastos. Beleza. A partir daí, a gente já tem aqui uma entidade clássica, usuário. Tá? Então, eu já vou deixar ela até em laranjinha aqui. Ela é clássica. Quando a gente tem verbos, a gente entende que o verbo geralmente está relacionado com algum substantivo. Então, gastar o quê? Gastar está diretamente relacionado com dinheiro. Mas dinheiro é um objeto de valor, ou seja, dinheiro é uma quantidade que você adiciona ou remove de uma outra entidade. Tá? Então, putz, eu gasto dinheiro, quer dizer que eu estou removendo alguma quantidade de algo que eu tenho. E daí, a gente já viu na aula passada, que o melhor seria a gente chamar aqui de carteira. Então, eu gasto muito. Significa que eu estou tirando dinheiro da minha carteira. Mas então eu já tenho uma carteira que tem dinheiro. Beleza. Quando eu gasto, portanto, então o gastar agora já está correlacionado com dinheiro. Vou colocar aqui no verbo. O receber provavelmente também está relacionado com dinheiro. Veja, gastar e receber tem a ver com carteira e dinheiro só muda o símbolo ali, né? Então, o operador, em vez de menos, é mais. Show, avançamos. Gastos, a gente poderia chamar de gastos. Na última aula a gente viu que também a gente pode chamar de despesas. E o recebo, ali, a gente pode chamar... Então, receber tem a ver com carteira dinheiro. Então, aqui é receita. A gente também viu isso na aula passada, certo? Então, receita é meio que um registro de quando eu recebo. E quando eu recebo, isso impacta na minha carteira, aumentando o dinheiro. Tá? Então isso aqui é um objeto de valor, quantidade. Legal. Quando eu tenho
gasto, eu tenho despesas ou gastos, isso impacta negativamente no meu dinheiro. Então os dois aqui estão relacionados com dinheiro, certo? Legal, legal. Destino, com o que tem a ver esse destino? Putz, se a gente entender o que eles querem dizer que eles recebem, mas não sabem para onde vai. Ou seja, sai dinheiro da carteira, provavelmente com gastos, despesas, e para onde vai seria algo relacionado com as despesas. Então, como que daria para a gente chamar isso? Ou a gente pode chamar ali de recipiente, ou seja, pessoa que recebe esse dinheiro, daria para a gente chamar assim. Mas nesse caso, será que eles querem saber exatamente? Ela quer saber se gastou na Gucci ou em tal lugar, tal, na Armani, e ele quer saber se gastou apostando na Bet ou gastando com jogos online? Não sei. Talvez eles queiram saber a categoria, ou seja, de tudo que eu estou gastando, quanto que é em roupas, quanto que é em saúde, quanto que é em jogos de azar e quanto que é em esportes, por exemplo. Beleza. Então, se a gente já tem despesas e eles querem saber o destino, a gente poderia chamar isso de categorias. Certo? Então agora eu tenho mais uma entidade. Então, e essa entidade está relacionada ao quê? Com despesas. E tudo isso, receita, despesa, está relacionado com quem? Com o usuário. Porque eles querem saber para onde vai. Então, se o nosso Richard gastou com uma coisa e a Blair gastou com outra, eles querem saber quem gastou com o quê. Cara, mas se a despesa tem categorias, a receita também pode ter categorias, certo? Acho que sim, porque daí eu sei da onde que veio minha grana, né? Pô, precisa disso? Talvez não. E aqui um ponto muito importante. Se o cliente, na hora de fazer os requisitos, não falou sobre isso, não necessariamente você precisa criar esse relacionamento, tá? Mas eu acho que faz sentido. Pô, tenho despesas, tenho receitas. Por quê? Vou até deletar esse destino aqui. Porque o entender melhor, aqui eu já pensando como arquiteto de software, não só um designer de domínio do problema, eu já vou pensar na interface que esse entender melhor provavelmente, tá? Provavelmente, significa que eles querem algum tipo de gráfico, de dashboard, para eles verem. Por exemplo, um gráfico de pizza. Tá aqui o gráfico de pizza. Putz, se a gente modela isso aqui, ou seja, o nosso app agora pega as receitas, as despesas deles, por categoria, né? A receita vai para uma carteira, a despesa também vai para uma carteira, tá? Acho que a categoria que ficou meio ruim aqui. Eu não preciso ter esses relacionamentos com gastar e receber, era mais para vocês entenderem, agora ficou mais bacana. Isso aqui pode ser, vou me inverter aqui, para ficar mais bonitinho. Agora eu sei, por categoria, quanto que foi gasto na carteira por cada usuário. Como que eu sei que eu sei? Porque eu tenho relacionamentos. Se eu tenho relacionamentos, quer dizer que no banco de dados eu consigo ver essa receita de quem é, de qual categoria é e de qual carteira que ela é. Se eu tenho esse relacionamento, quer dizer que nos dados eu tenho formas de descobrir, por exemplo, do casal ali, dos dois usuários, qual categoria que foi mais gasto. Né? Ele está gastando mais com futebol ou ela está gastando mais com roupas. Eu consigo saber de tudo que eles recebem, quantos por cento realmente eles estão gastando. Eu consigo descobrir isso. Será que eles estão gastando mesmo o tanto que eles acham? Então eles precisam economizar mesmo? Então a gente consegue ajudar eles a entender melhor. Pô, ela precisa saber para onde que a grana vai, né? Pô, precisamos entender melhor nossos gastos para poder saber tomar decisão. Nossa aplicação não vai conseguir ajudar eles, não vai tomar a decisão por eles, mas vai conseguir ajudar eles a entender para a tomada de decisões. Então, apresentando gráficos, a gente já consegue fazer isso. E para apresentar os gráficos, a gente tem que ter os dados, certo? Então, essa aplicação básica, receita, despesas, categorias, carteira, já consegue fazer isso por eles. Né? Claro, eles vão ter que alimentar os dados, mas a gente consegue fazer isso. Voltando ao DDD. Qual que é a ideia do DDD? Cara, é exatamente essa análise linguística que a gente fez juntos. E escolhendo bem os nomes, escolhendo bem as entidades que a gente vai criar e modelando, ou seja, desenhando o domínio. Desenhar o domínio significa, por exemplo, eu tirei ali, quando ele tinha falado de destino, né? Então tinha lá o destino aqui. A gente entendeu o destino a partir do para onde vai, beleza? E eu falei, pô, poderíamos ter recipientes, que tem a ver com quem? Pô, é
a empresa, talvez, que está relacionada ali com aquela despesa. Tá? Então, uma despesa pode ter alguém que recebeu aquela grana. Ou vamos chamar de destino mesmo. Enfim. Tá vendo? Isso, a decisão de deixar essa entidade dentro ou fora da nossa modelagem é o domínio. Então, o domínio do problema é isso aqui, ó. Esse é o domínio. Então, é exatamente isso. Então, pensa que no mapa lá, o império domina determinado território. É a mesma ideia. Aqui a gente está fazendo mapas, como a gente viu na aula anterior, mapinha. E aqui eu estou definindo o que faz parte desse software e o que não faz. Cara, isso é tão fundamental, e Domain Driven Design é sobre isso. Cara, destino não faz parte do domínio desse problema. Quando eu falei aqui para onde vai, eu quero saber as categorias. Eu não estou tão me importando tanto com as entidades, com as empresas que eu estou entregando minha grana. Não quero, por exemplo, gerar um relatório, não quero fazer uma análise futura de quais empresas que recebem mais minha grana. Não. Se eu tiver um nome aqui, ou seja, um objeto de valor dentro da despesa, o nome da empresa, nome do recipiente. Já para mim já é suficiente. Tá? Vou até deixar essas coisas um pouquinho menores, porque elas são atributos. E você vê que esse é o processo de modelagem, vocês estão vendo na prática. Nome da empresa, nome do recipiente, nome da despesa. É essa tomada de decisão, essa escolha de palavras que é o ato de modelar. É sempre uma análise linguística. E, cara, a arquitetura de software é sobre falar, entender, desenhar e escrever. É sobre palavras. Guardem isso. Escolhendo boas palavras, bons nomes de entidades que vão clarear a mente de todo mundo que estiver trabalhando com você naquele projeto. Porque realmente, uma boa modelagem de software, um bom domínio do problema, ajuda tudo. No futuro, nossa, você já entende o que é. Por quê? Porque o arquiteto pensou de uma forma clara e ajudando o restante do time. Como eu estava falando aqui, é a definição dos limites do domínio. Se for importante ter gráficos, eu preciso saber qual é a empresa. Putz, cara, só o nome aqui não faz sentido. Eu preciso ter, talvez, uma tabela aqui de recipientes e faz parte desse software aqui. Porque, cara, não é só para nós. A gente evoluiu e agora queremos aplicar para as nossas empresas. E agora faz sentido ter, sei lá, fornecedores. Ah, não, mas eu quero usar para mim e para minha empresa. Então, tenho recipientes e eu também tenho fornecedores. E a gente vai aumentando o software. Ah, como que fornecedor e recipiente se relaciona? Relaciona assim, por exemplo. Certo? Não faz sentido. Vamos deixar fora por enquanto. Mas, ó, se no futuro precisar, a gente pode fazer de alguma outra forma. Tá bom? O que eu estou mostrando aqui é outra característica do DDD, que é a extensibilidade e flexibilidade. Tá? A gente tem que montar domínios, montar arquiteturas que a gente pode estender no futuro e que elas são flexíveis para que a gente altere. Tá? Então, sempre que possível, faça modelagem de maneira que, se no futuro eu precisar mudar isso aqui, não vou ter que refazer tudo, sabe? Então, tente pensar, é difícil porque isso vem com senioridade, experiência, mas se exponha, teste, modele, tente fazer de uma forma, de outra. Acho que o treinamento para modelagem de software é você fazer mais vezes e conforme você vai evoluindo o software, você vai ver que, agora ficou complicado. Ficou uma teia de aranha aqui, porque, cara, tem coisa me mexendo para dentro, para trás, ó, e agora a categoria fala com o dinheiro direto e voltou, sabe, que dá um bug mental. Isso quer dizer que o modelo não ficou muito bom, tá? Por último, vou deletar isso aqui, que o nosso modelo tá se criando aqui. Por último, eu queria trazer essas aplicações. Ó, o Nubank. O Nubank, a gente vê que ele está chamando de conta, então tem um valor na conta. A fatura, então ó, vamos analisar aqui. Fatura, conta, limite. Todos esses verbos, liberar. O que é liberar limite? Isso aqui é tudo coisa da nossa aplicação. Conta PJ, beleza, ó, dinheiro investido, rendeu, então rendimento, tá? Só olhando as aplicações a gente vai ver. Aqui ó, no app da Caixa não dá para ver muito bem, mas minha conta, investimentos, crédito, pagamentos, aqui não dá para ver o que é bem, cartões, transferências, são todas entidades. Geralmente na interface você já vai ver as entidades, ó, saldo, tá? Conta de novo, ó, XP, conta digital. Ou seja, tem modelos que já são meio que padronizados no mercado e que você pode se usufruir disso. Mas lembre-se, o modelo não é o território, o mapa não é o território. O modelo não significa a verdade. Agora, claro, você se utilizar de modelos já conhecidos vai te ajudar bastante.
E aqui a minha provocação é, imagina que no app da Caixa, agora eles têm que aceitar Bitcoin. O Bitcoin é uma coisa nova, diferente. Em qual modelo se encaixa? Ele vai para minha conta? Putz, pode ser. Mas Bitcoin é um investimento ou ele é dinheiro? Então, essa extensibilidade que a gente precisa ter no DDD, para que a gente aumente o nosso modelo e ele ainda faça sentido, ela é muito importante. Tá? O Pix entra como uma transferência. Putz, antes a gente tinha TED, outras formas de transferência. Ah, beleza, então não mudou tanto. Legal. Mas agora você tem várias chaves Pix. Como que a chave Pix se relaciona? Ela está relacionada com uma conta? Ah, tá. Então eu estendi o meu domínio para fazer isso. Putz, no caso da XP, ela trabalha com, além de ser um banco, ela é também uma corretora de ações. E aí, ações, como que a gente integra isso ao nosso financeiro? Ela é uma compra? Ela é uma venda? Então, cara, você como arquiteto, você tem que pensar em tudo isso. Né? Aqui, ó, um exemplo de gasto. Né? Isso aqui seria uma despesa no nosso sistema, uma conta de luz. Valor a pagar, data de vencimento, meio de referência, uma pessoa. Né? Então, putz, o que a gente precisa para o nosso modelo, do nosso sistema, acho que são esses pontos aqui. Valor, data, pessoa. Agora, se a gente fosse fazer um sistema para a Copel, que é a nossa provedora de energia, olha o tanto de coisa que tem que ter lá. Leitura, medido, total faturado. Isso faz parte do nosso domínio? Não. Mas faz parte do domínio da Copel. Leitura, quilowatts hora, valor, cliente. Certo? Então aqui a gente tem um outro domínio da Copel. Nem sei que cores aqui, vou deixar tudo branco, tá? Esse outro domínio pode ter até alguns nomes que são similares aos nossos, mas está olhando de uma outra perspectiva a mesma coisa. Então, o que é uma despesa para nós aqui, então, luz, é uma despesa, é uma linha aqui do que esse pessoal gasta. Para eles é todo um sistema. O sistema deles é só sobre isso. Então, eles precisam saber tudo sobre isso. Então, de novo, voltando à nossa aula aqui, a mesma coisa, conta de luz. Para o sistema deles, é o foco, é o centro do sistema deles. Para o nosso, é um ponto, é uma gota no nosso oceano. Então, modelagem é sobre isso, é sobre a gente olhar o domínio do nosso problema, definir o que está dentro e o que está fora. Lembrem-se que eu mostrei isso para vocês. E entender que para cada abordagem, para cada ponto de vista do mesmo problema, a gente vai criar sistemas totalmente diferentes. Né? E por último, lembrar que a gente sempre tem que criar modelos extensíveis, ou seja, flexíveis. A gente pode aumentar, mudar, e às vezes vai ser necessário até a gente dividir em dois. Né? Assuntos para cursos mais avançados. Ficou uma aula extensa, mas era uma aula muito importante. A gente fez uma análise linguística e modelou o começo do nosso sistema aqui no Miro. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.